eu peguei pra mim pra escrever, porque eu sempre escrevi, na real. A escrita veio muito antes. A escrita veio desde sempre pra mim, assim. E eu já gostava de escrever nessa época. Escrevi lá uma sketchzinha do Jack da Lanterna lá, e aí fiz eu mais um colega, e me diverti, e foi aí que eu comecei a querer fazer isso, assim. Mas a escrita veio muito antes. Tipo, na 4ª série, uma vez a professora de português, ela tinha dado um início de um parágrafo, e aí era pra turma continuar a história, sabe? Tipo assim, esse é o parágrafo. E o menino tava na neve e abriu um baú. Aí vocês continuam a história. Desenvolvimento de criatividade. E aí e a aula era tipo 3 dias depois. Aí 3 dias depois eu cheguei com uma história que era 27 folhas, frente e verso, escrita lápis. Da continuação dessa história do baú, que ele caía do baú, na real ele caía pro centro da terra e tava rolando uma guerra, eu não sou dos Anéis, eu sou um Senhor dos Anéis, assim, mas maluco, assim, de homens topeira e homens picolé, tipo assim, realmente era uma doideira, assim. Tá, que a professora achou disso aí? Então, aí, primeiro, meus pais, o que eles acharam, né, porque imagina eles, o que você tá fazendo aí? E eu 5 horas aqui, ó, escrevendo aqui, eles, não, mas tu tá bem? Eu acho que tá bom já, né, acho que tá legal, a professora vai gostar já, não, tem que terminar a história, não sei o quê. Eu terminei de escrever, os meus pais diziam, não, a gente vai ler isso aí. Deixa pra fazer revisão, né? Eu preciso ver o que está acontecendo com meu filho, porque isso aí não é, né? Aí eles leram, assim, passaram a noite lendo a história, gostaram, falaram, legal e tal. Beleza. Aí eu levei pra sala, pra turma, e aí na turma tinha que ler lá, escolher alguns pra ler. E aí quando a galera viu que eu tinha escrito 27 folhas frente e verso, ninguém queria ler a própria, né? Então eles queriam que eu lesse, porque se eu lesse, ninguém mais lia. Os caras são muito... Eu ia ler 27 páginas. Daí eu não quis ler, muita pressão, eu não quis ler. Então eu escrevi 27 páginas frente e verso, que só eu sei essa história. Não vai publicar isso. Não, eu quero resumo agora. Cara, era assim, ó, era uma guerra que tava rolando realmente, assim, e tinham que juntar uns picolés. Eu lembro que eram uns picolés, porque eu lia muito a Turma da Mônica. E Turma da Mônica, os melhores gibis pra mim, são aqueles que eles saem da Rua do Limoeiro. Peraí, ele entrou num baú. Isso. E o buraco descia até o centro da Terra. Caraca, era fundo. Esse baú, na real, era uma armadilha. Era uma armadilha porque os povos que precisavam de ajuda desse exército das trevas, meio Mordor, assim, sabe? Precisavam da ajuda dos humanos, porque eles ouviram histórias que os humanos eram bons de guerra, entendeu? E aí caiu esse moleque, por azar dele, que não era pra cair ele. E aí ele teve que se tornar um guerreiro lá embaixo e ajudar esses povos a enfrentar, a impedir que o Exército das Trevas juntasse os picolés lá. Por causa da Turma da Mônica, de uma historinha lá que eu gostava, da Turma da Mônica. Uhum. E no final ele conseguia e voltava, cara. Voltava, ele subia todo. E voltava. A galera devolvia ele. E ele voltou como um grande guerreiro. Voltou como um grande guerreiro, mas ninguém sabia que era um grande guerreiro, porque quem sabia tava lá embaixo. Não, mas ele voltou grande, daí ele voltou... Não, ele não tava passou de barba já. A história se passa em dias. É uma guerra rápida, uma batalha rápida. Você tem que recolher picolé, né? Mas eu lembro que tinha chuva de estalactite, sabe? Era uma doideira. Qual era o nome do personagem? Cara, eu não lembro, mano. Não lembro mesmo qual era o nome do personagem. E do mundo, não lembro. Era o centro da Terra, assim. Não tinha um nome, Caraca, mas era uma doideira, passar por rio de lava. Vinha um gigante de pedra que ajudava eles a passar o rio de lava. Mas daí você é Lava Girl e Shark Boy. Mas era doido, cara. Foi essa história aí, meu. Mas é muito Senhor dos Anéis misturado com Turma da Mônica. Foi basicamente isso. E essa foi a tua primeira história? Essa foi a primeira história. Com quantos anos tu tinha? Tava na 4ª série. 10. Já tinha uma baita. Então, por isso que eu tinha alguma coisa na cabeça. E aí foi isso, meu. Sempre tive esse impulso de ter que escrever, de ter que tirar o que eu pensava, assim. E aí começou desde cedo. Então, a parte da escrita eu sempre continuei. Sempre, assim, sempre mesmo, assim. Já teve isso. Isso aconteceu várias vezes depois, né? Tipo assim, mais redação. Eu tinha que escrever, escrevia pra caramba. Muitas histórias antes, assim, de entrar pra comédia. Tanto que tu lançou um livro agora, né? Lancei um livro agora, que é o primeiro livro que eu consegui fazer até o final. Porque eu já comecei uns 3 livros já, assim, entre os 17 e agora, já comecei uns 3 livros, assim, que eu terminava. Tá, mas aí os outros tu ainda vai lançar? Não, porcaria. Hoje eu acho uma doideira, porque eu não tinha nada. Tipo assim, sabe quando tu faz uma coisa sem estudo, assim, tipo assim, sem técnica, e aí tu, que é no fluxo, eu tô escrevendo a história do fluxo, sabe? Entendi. Sim. E aí, porque eu pensei nisso, será que é boa essa história? Eu vou reler. E eu reli e falei, não gostei. não tá tri. Essa eu sou fascinado pelo livro que eu fiz agora, pra mim é o meu
Mas assim, esse a parte- é mais infantil, né? Ele é infanto-juvenil, na real. Juvenil. Todos são mais ou menos essa pegada. Não, o primeiro sim. O primeiro, sabe por que eu parei de escrever o primeiro? O primeiro livro que eu comecei a escrever? Eu parei de escrever porque enquanto eu tava escrevendo, saiu o primeiro filme do Ladrão de Raios, o Percy Jackson. Aí eu assisti e falei, puta, é a mesma coisa, não vou fazer. Tá louco, os caras copiaram. Parei. Só que eu tava inventando os deuses, não eram deuses gregos. Eu pensei, putz, os caras estavam fazendo o que eu tava fazendo, mas muito melhor, né? Se eu tivesse pego deuses gregos, ia ser muito mais fácil. Eu tava inventando deus do vento, porque eu tinha recém lido Sandman, então tava nessa pegada dos perpétuos, assim, sabe? Então eu tava inventando meus deuses, lá inventando toda uma mitologia. Eu falei, puta, o cara fez muito melhor. E a mesma coisa, daí eu parei. Aí depois que eu fui ver o que era a jornada do herói, eu falei, então tá. Tá, a Jornada do Herói. Quando falou da tua história ali da quarta série, me lembrou muito a Jornada do Herói. Mas entendeu o que? É meio de impulso, assim, Sim. Porque é um bagulho que é meio humano, né? Tu vai escrever alguma coisa, tu vai pensar na jornada do herói, mesmo sem querer, assim. Depois que tu vê, tu estuda direitinho, tu percebe como usar ela da melhor maneira possível. Mas eu tava só no impulso, assim, por isso que não segui pra frente. Ele ficou no top 10 da Amazon? Chegou a ficar... Nos lançamentos, ele chegou a pegar 20 e pouco, assim. A versão do Kindle, ele chegou a ficar em primeiro lugar na Amazon de ação e aventura infanto-juvenil. É, mas até quem não conhece o livro pode falar um pouco sobre ele. Claro, meu. Então, qual que é o que eu quero fazer, né? Não é que fique só nesse livro, eu quero fazer vários, assim, sabe? Sim. E eu quero que seja uma série meio... Além da imaginação, assim, de que cada livro é uma história e alguma história muito louca. Por isso que se chama Aventuras Estranhas, assim. E esse, em específico, é sobre uma invasão alienígena que acontece numa cidadezinha do interior no Natal. É isso. Caraca. E aí, baseado nisso, sabe aqueles... Porque eu pensando em filme, escrevi pensando em filme, assim, né? Uhum. Sabe aqueles filmes em que tudo dá errado durante uma noite, assim, e o filme inteiro se passa numa noite só em que tudo dá errado? Super câmera. Tipo... Na Super 8, na Super câmera. O Super 8, tipo Super Bad, tipo... Super Bad, sabe, também. filme que dá tudo errado. E aí eu queria fazer isso com essa molecada, esses 3 amigos aí, mas por uma invasão alienígena. Caraca. No Brasil, assim. E no Natal, porque eu também sentia que pouca coisa de Natal nos representa, assim.